chegaram aqui até agora. Eu tive mais de 50 confirmações, né? Mas aí vamos ver aí à medida que eles forem entrando aí, né? Quero dar as boas-vindas primeiramente aí ao ministro Nardes, do TCU, embaixador da nossa rede de governança Brasil e o grande mentor, talvez um dos maiores mentores nesse tema no país. E durante a sua presidência do Tribunal de Contas da União, foi justamente quando o TCU lançou o Referencial de Governança Pública, que é um documento de referência muito importante aí, que serviu para o Executivo, inclusive, na edição lá do Decreto 9.203, que institui a política de governança da administração pública. Então, esse documento foi muito importante, foi um documento publicado na gestão do ministro Nardes. Então, eu queria homenageá-lo por isso também, né? Porque a gente está aqui hoje justamente discutindo essa política, né? E como que nós, nos estados, né, interagimos com a implantação dessa política de governança e gestão. Quero dar as boas-vindas ao secretário Cristiano Reckert, meu chefe, né, meu chefe do meu chefe, o Cristiano, secretário de gestão, já muito conhecido da nossa rede aí, bem-vindo. Né, o Cristiano tem sido um líder assim ímpar ali na gestão da Secretaria de Gestão e tem conduzido a equipe com muita competência, principalmente do ponto de vista motivacional, assim. É uma pessoa que consegue atrair a gente para os grandes desafios, independente dos obstáculos que se apresentem. A gente está sempre animado para trabalhar em alguma coisa que o Cristiano peça ali no Ministério da Economia. Então, isso é muito bacana. Bem-vindo aí, é colega de carreira também, especialista em políticas públicas, com a vasta carreira aí no serviço público, atualmente secretário de gestão. E, por fim, o último painelista, que é o nosso colega aqui de Santa Catarina, o Valdemir Pascoiotto. Bem-vindo aí, Valdemir. Valdemir também é o coordenador da Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catarina, da qual eu faço parte como membro, representando o Cristiano lá. Bem-vindo aí, Valdemir, também um grande coordenador, tem incentivado ali a nossa Rede de Controle da Gestão Pública justamente para esses temas relevantes aí de governança, integridade, combate à corrupção, ao descaminho, lavagem de dinheiro, enfim, está sendo um trabalho excepcional. Estou muito feliz, inclusive, de participar desse trabalho aí em nome da SEGES. Gostaria de dar as boas-vindas aos colegas que já chegaram até agora, né? Já estamos em 27 ali. Né? Nós vamos ter aí uma explanação inicial da mesa, né? Isso deve levar de 50 a 60 minutos, porque eu estou com uma lista de questionamentos aqui que eu vou fazer para os painelistas para conduzir as suas falas. Né? Então, eu já vou começar, em virtude do horário, né? Já vamos iniciar aqui. Então, gostaria de dar as boas-vindas a todos os colegas da Rede de Santa Catarina, os colegas dos outros estados também, eu já vi que tem alguns aqui, dos outros estados da região sul, foi a vocês que foi dirigido esse convite, vocês são o nosso público-alvo. E já gostaria de colocar aqui o primeiro questionamento à mesa, que seria o seguinte: em princípio, é comum associar o papel da governança pública aos conselhos nacionais ou equivalentes e à alta administração dos órgãos e entidades da administração pública federal, que são as instâncias superiores onde justamente se dá a formulação de políticas e a definição do norte estratégico que os gestores federais nos estados devem seguir. Neste sentido, gostaria de tecer os seguintes questionamentos. Na opinião de vocês, o dirigente regional de um órgão, gestores federais, muitos deles aqui presentes, ou entidade, né, que esteja no estado, deve desempenhar alguma função de governança? Em caso positivo, qual seria essa função e em qual medida? Passo a palavra agora ao pessoal da mesa para que eles, né, possam apresentar as suas discussões. Né? Então, primeiramente, eu gostaria de ouvir o posicionamento do ministro Nardes. Obrigado, Teles, pelos questionamentos. Parabéns aí à estrutura da Rede de Governança e Gestão de Santa Catarina e da Rede de Governança Brasil por participar desse
debate, organizar esse debate, porque a gente precisa cada vez mais aumentar a discussão, porque há muita aprendizagem a ser feita em relação à governança no conjunto do Brasil. E o formato de debate como esse é que pode auxiliar as pessoas a entender, porque tem que cair a ficha, né? E muita gente coloca institucionalmente a governança, mas na prática não implementa, ou seja, nós temos que buscar as boas práticas para fazer as coisas acontecer. A cultura da improvisação, do jeitinho brasileiro, é que tem predominado no conjunto da nação brasileira. Nós temos que mudar essa cultura. É um trabalho de aprendizagem que temos que fazer. E boa parte da cultura vem lá do Rio de Janeiro, que não é um bom exemplo para o país, né? Pedindo desculpa aos cariocas, mas o Rio, infelizmente, não tem tido muita sorte no conjunto as administrações, especialmente do Estado. Então, em relação à primeira pergunta, eu posso falar que todas as instituições podem ter um desempenho ou alguma função de governança, tanto na parte autárquica como fundacional, na administração direta, nós podemos aperfeiçoar. E, sem dúvida, o referencial básico de governança do TCU delimita as instâncias internas de governança, que é composta pela alta administração, que nada mais é do que a administração executiva, de quem faz a execução, né? Porque a governança é direcionar, avaliar e monitorar. A liderança é muito importante, então o líder é muito importante, né? E o referencial básico de governança, nós demos por conta disso, quando eu fiz o acordo de cooperação com a OCDE lá em 2013, que eu fui a Paris e fizemos um acordo para implantar as boas práticas de governança com 11 países, nós resolvemos criar o referencial básico de governança, que dá essas instâncias internas de governança, que é composta pela alta administração e que é aquele que está com a mão na massa todo dia. Agora, se ele não tiver o conjunto de ferramentas ao seu lado, ele não terá condições de direcionar adequadamente os dirigentes que trabalham numa instituição. Então, essa alta administração ela tem que ter um guia para evitar essa chamada improvisação que eu falo, e os dirigentes superiores têm que ter noção de como utilizar essas ferramentas para evitar erros, né? Além disso, também as instâncias de apoio à governança, como auditoria interna, comissões, comitês e a ouvidoria, facilitam muito a tomada de decisão, seja de um secretário de Estado, seja de um governador, ou seja de um presidente da República, né? Eu tenho trabalhado muito agora para que a gente possa conscientizar o governo. Eu tenho falado seguidamente, essa semana que passou tive com o Bolsonaro, com o Braga Neto, com o chefe da Casa Civil, para implantar a política de governança no conjunto da administração pública brasileira. Quem está acompanhando muito bem isso, e é um homem muito preparado, e eu estou muito feliz de estar com ele, é o Cristiano Hecker, porque ele está também numa posição chave, e o Ministério da Economia está, aos poucos, implantando essa política de governança e estabelecendo alguns pilares que são fundamentais para a macroeconomia funcionar no Brasil. Então, quais são as medidas que eu poderia dizer que podem ser importantes para esse trabalho inicial e que tenhamos, através desses manuais, que nós criamos vários manuais, e especialmente manuais que possam auxiliar na tomada de decisão, evitar, por exemplo, os riscos que a gente comete em cada decisão que é tomada. Diariamente, um ministro tem que tomar decisão, um governador tem que tomar decisão. Então, um referencial básico de governança pode auxiliar. Nós temos em torno hoje de 5, 6 manuais de referência, não somente na parte da administração, mas também de avaliação de risco, planejamento estratégico, todas essas áreas. Então, essas instâncias internas auxiliam muito para que a gente possa tomar
essa administração que inclui dirigentes que são responsáveis por definir e avaliar a estratégia e as políticas bem, como também monitorar e dar conformidade ao desempenho destas linhas que são tomadas e decisões que são tomadas. A conformidade é ver a legalidade, né? Compliance, né? Integridade vai funcionar se tu tiver todo esse aparato para garantir que uma estratégia e as políticas que são formuladas atendam ao interesse público, servindo entre a sociedade, o elo principal, que é a sociedade, e o agente. Então, exemplos típicos dessas estruturas são os conselhos de administração, o equivalente, na falta desses, a alta administração. Agora, a alta administração sempre está envolvida e ela tem que tomar decisões. E para evitar esses erros, lá atrás, em 2015, eu fiz um acordo estabelecendo a avaliação de risco para os ministérios, que não tinham, só 5 ministérios tinham avaliação de risco no final do governo da presidente Dilma. E aí houve muitos erros decorrentes de uma falta de uma estrutura boa de governança. E a prova disso que não é um problema somente da União, também nos estados. Nós temos hoje 14 mil obras inacabadas no Brasil, num levantamento recente que fizemos. É muito dinheiro jogado na sarjeta. Então, eu diria que, para tomar essas decisões, bem como estabelecer relações diretas com os segmentos e com a clientela de cada um, nós temos que ter esse tipo de trabalho pronto para facilitar a vida do gestor e evitar erros e desperdício do dinheiro público. Então, essa seria uma resposta inicial, Teles, que eu faria, e também estou sabendo que o Valtemir vai participar. O Valtemir trabalhou comigo quando eu fui presidente do Tribunal de Contas da União, vai participar desse debate, que é o nosso secretário aí de Santa Catarina. Obrigado, Teles. Fiz aqui um panorama rápido e estou à disposição para continuar auxiliando nessa rede de governança Santa Catarina. A rede de governança Brasil está um sucesso, nós temos mais de 200 integrantes, alto nível, pessoas com mestrado, com doutorado, gestores que têm prática, têm experiência. Nós estamos montando um projeto de nação. E o Cristiano Hecker é uma das nossas estrelas aí desse grande projeto da Rede de Governança Brasil. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de ouvir na sequência, né, para quebrar, não ficar TCU. Vamos colocar o Cristiano aí para trazer a sua mensagem aí para esse primeiro questionamento aí sobre, em sua opinião, o dirigente regional de um órgão deve desempenhar a função de governança? Se sim, qual medida? Qual é essa função? Obrigado, Teles. Primeiro, eu queria cumprimentar o ministro Nardes, né? Grande honra, ministro, ter a sua presença aqui conosco hoje. O senhor como já foi dito pelo Teles, e o senhor mesmo mostrou na sua fala, o pioneiro da introdução do tema governança na administração pública no Brasil e continua sendo a grande liderança desse processo, né? Agora com a Rede Governança Brasil, fazendo com que isso se espalhe aí pela União, estados, municípios. Grande honra trabalhar com o senhor nessa jornada. Prazer também ter o Valdemir aqui com a gente. Valdemir, na sua pessoa, eu queria cumprimentar e parabenizar todos os gestores dos órgãos federais de Santa Catarina. Eu conheci essa experiência da rede de controle aí pelo Teles, ainda no início da nossa gestão, no ano passado. E foi a Rede de Controle de Santa Catarina que nos inspirou a criar a primeira rede de gestão estratégica dos órgãos federais no estado, que foi em Santa Catarina, e agora a gente tem expandido esse modelo para os demais estados da federação, né? Então, Santa Catarina, mais uma vez, mostrando aí a sua vanguarda nesses temas afetos à governança. Porque justamente se a gente olha o referencial de governança do TCU, que é a grande manual de aplicação na administração pública, né, nós vemos que a governança ali é trabalhada por meio de 3 mecanismos, né, estratégia, liderança e controle. E quando a gente olha para dentro da administração pública para ver como que esses mecanismos se operacionalizam,
existe uma participação fundamental das representações dos diversos órgãos federais que estão fora da sua sede, né, nos diversos estados aí espalhados pelo Brasil. É muito comum a gente ouvir do cidadão que não está tão familiarizado com a administração pública, ou até mesmo, né, de pessoas que chegam na administração pública, nos diferentes governos, aquela metáfora, né, de que, olha, o governo é uma grande empresa e deveria ser gerido dessa forma, né? E a gente que está aqui já há alguns anos ou décadas, né, como eu acredito que somos todos nós que estamos aqui nesse debate hoje, a gente sabe que a realidade é bem diferente disso, né? Eu costumo dizer que o governo, longe de se parecer uma empresa monolítica, ele tem mais a cara de um arquipélago, um conjunto de ilhas que tem algumas poucas pontes entre algumas delas, mas na prática muitas ainda são geridas de forma isolada, né? E se a gente vai no como deveria ser, né? Nem uma empresa monolítica, nem um arquipélago. Acho que o desenho institucional do Estado brasileiro, que vem lá do Decreto-Lei 200, de 67, que continua a ser, até hoje, o normativo que estrutura como que o governo funciona, né? A melhor figura que simboliza o que está ali proposto é a figura da rede. Eu acho que o Decreto-Lei 200, ele, por um lado, ele procurou trabalhar, sim, a autonomia dos órgãos, com todas as consequências que isso tem, né? O chamado modelo autárquico, né? Que justamente, até da etimologia aí da palavra, né? A autarquia é um governo autônomo, é uma gestão autônoma, que é o que caracteriza hoje os nossos órgãos, muitos dos quais aqui representados. Tem seus prós e contras, né? Ele torna mais fácil a gestão, por outro lado, ele traz esses riscos de perda aí dos ganhos de escala, uma vez que leva à fragmentação, muitas vezes, das iniciativas. Mas o próprio Decreto-Lei 200 prevê também os chamados mecanismos de coordenação, e isso tem muito a ver com a governança, para que essas diferentes autarquias, órgãos e entidades que compõem aí a administração pública, elas interajam entre si e tirem proveito aí do fato de serem parte de um único Estado, né? E isso se dá pela dinâmica das redes, isso se dá pelos órgãos colegiados, e daí a importância, não é por acaso, né? Estamos falando do tripé, estratégia, liderança e controle. Está aqui o Valdemir liderando a rede de controle em Santa Catarina, está aqui o Teles com a nossa equipe tentando implementar uma rede de gestão estratégica em Santa Catarina, e porque a gente sabe que na prática, e vocês vivem isso no dia a dia, muitas vezes os problemas que cada um enfrenta aí na realidade do dia a dia, na entrega da política pública para a sociedade catarinense, ele está muito distante do que os olhos de quem está aqui nos respectivos órgãos centrais consegue alcançar. E muitas vezes vocês vão resolver os problemas de vocês trabalhando em parceria com os outros órgãos que estão aí perto e não esperando alguma coisa que venha de Brasília ou do Rio de Janeiro, onde tiver a sede do órgão que vocês trabalham, né? Então, sem dúvida, sim, existe um papel fundamental de quem está na ponta. Vocês não estão aí por acaso, porque estão próximos do cidadão, e é importante esses mecanismos de coordenação, é importante um alinhamento estratégico que se dê em ambas as dimensões, uma estratégia vertical com cada um dos órgãos, mas também uma estratégia horizontal que coordene as ações dos diferentes órgãos, né? O desenvolvimento das lideranças locais e que vocês sejam cada vez mais empoderados para levar a política pública adiante, e que o controle se dê aí. Não é por acaso também que a CGU, o TCU, tem as representações nos estados que fazem o controle daquilo que é feito no estado, e, acima de tudo, né, que a gente envolva o cidadão como o nosso grande principal, como bem colocou o ministro Nardes, em todo esse processo aí de direcionamento, monitoramento daquilo que a gente faz na administração pública. Obrigado, Teles.
Teles, você está mudo. O Teles está mudo, então eu vou assumir a palavra aqui. Enquanto o Teles não aparece, então, Cristiano, eu assumo aqui. Quero agradecer o convite por estar participando com 2 excelentes painelistas. Viu, Teles? Eu estou agradecendo aqui no teu lugar. Você quer assumir a palavra? Vai aí. Por favor, passo a palavra para o senhor. Tive um probleminha aqui de informática, mas está tudo certo agora. Obrigado. Por favor, então, obrigado, Teles. Inicialmente, eu quero cumprimentar o ministro Nardes, a quem eu conheço há bastante tempo, já trabalhamos junto, como ele citou. É uma autoridade nitidamente reconhecida aí no país inteiro pelo tema de governança, por ter introduzido o tema, como o secretário Cristiano citou. Cumprimentar também o Cristiano, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ele já esteve aqui em Santa Catarina, promoveu uma reunião, algo que para mim foi inovador, então eu vi a potencialidade do modo de pensar dele, então parabenizo por isso também e cumprimento. E quero cumprimentar também todas as pessoas que estão presentes na reunião. Nós temos aí agora 42 colegas. Eu vi colegas aqui de vários estados da federação, do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso, a Ilusca, minha amiga Ilusca lá de Mato Grosso está aí também. Quero cumprimentar todos e vou direto aqui à pergunta que foi colocada como a primeira pergunta inicial. Bom, eu vou retomar do ponto de vista formal a concepção mais aceita. Isso está lá, né, no referencial de governança do TCU. Em verdade, os níveis tático e operacional, que são os dirigentes e gerentes, eles não fazem parte do sistema de governança, eles fazem parte do sistema de gestão. É isso que está lá tecnicamente no manual e é o que é amplamente aceito, né? Só que essa concepção, a gente pode interpretá-la de uma forma um pouco diferente quando você está na ponta, que é o nosso caso aqui. Então, a governança, ela se relaciona naturalmente a fazer o direcionamento estratégico, a supervisionar, a gerenciar riscos, enfim, avaliar, direcionar e monitorar, os verbos que já foram citados pelos painelistas anteriores. E já a gestão se encarrega de implementar políticas, processos, no dia a dia, né? As coisas que acontecem no dia a dia. Só que quando a gente avalia a estrutura descentralizada da União, por exemplo, me parece que o dirigente local, e esse é o núcleo da pergunta, além do papel de gestor, ele atua como uma instância interna de apoio à governança. E dessa forma, então, eu acho que ele tem um papel significativo para o sistema de governança pública, dentro do contexto teórico expresso nos manuais. Então, não é uma invencionice minha, né? Uma instância interna de apoio à governança, qual a função dessa instância interna? É se comunicar com as partes interessadas. Uma parte interessada muitíssimo importante no serviço público é o cidadão, é o usuário, a quem o serviço é direcionado. Monitorar riscos, comunicar disfunções à alta administração. Então, no contexto brasileiro, considerando a extensão do nosso território continental, as peculiaridades locais, cada região é peculiar em alguma medida, um estado, um município, os agentes públicos que têm a maior potencialidade para desenvolver essas atividades, de perceber o que está acontecendo, de ouvir o usuário, de sentir as suas percepções e necessidades, quem está mais perto são os dirigentes regionais. Portanto, eles estão, por estar mais próximo do cidadão, eles têm melhor condição de compreender essas dinâmicas locais e, de fato, conseguir irrigar lá a alta administração como uma instância interna de apoio à governança. Eu vou usar aqui emprestar uma expressão que o Cristiano usou, do arquipélago, né, e de construir pontes, né. Então, a resposta, o núcleo da minha resposta que eu dou para a discussão e o debate é que sim, o dirigente regional tem papel no sistema de governança e o principal papel é fazer essa analogia, construir pontes, nesse grande arquipélago que hoje é a administração pública brasileira, sobretudo no contexto do executivo. Então, eu acredito que sim, tem um grande papel e ele deve ser fomentado. Maravilha, muito obrigado. Eu vou partir para a segunda questão e já vou meio que condensar ela, incorporar a terceira, porque vocês terminaram já se avançando aí e respondendo algumas coisas da segunda questão. A segunda questão, ela se refere ao seguinte: se diz que os gestores federais dos órgãos, né, e entidades nos estados acreditam ter pouca ou nenhuma autonomia para tomar decisões estratégicas, bem como para estabelecer relações diretas com os segmentos de seus clientes usuários, haja vista, a título de exemplo, a inexistência de uma ouvidoria regional na maioria dos casos. Dito isto, né, os primeiros questionamentos seriam: esse pensamento é equivocado? Né?
Afinal, o dirigente regional teria liberdade para desempenhar a gestão dos seus clientes usuários e, assim, estar em condições de adotar decisões estratégicas voltadas à satisfação dessa categoria de partes interessadas, stakeholders? Por outro lado, o Decreto 9.203 de 2017 previa a instalação dos comitês internos de governança nos diversos órgãos e entidades da administração pública. O decreto que instituiu a Política Nacional de Governança. O objetivo é garantir as boas práticas de governança, que as boas práticas se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma contínua e progressiva, nos termos recomendados pelo Comitê Interministerial de Governança, que é o CIG, que fica na Casa Civil. Eles chamam, inclusive, esses comitês de governança dos órgãos e entidades, eles dão aquele apelido carinhoso de SIGzinho. Então, a gente teria o SIGzinho nos órgãos, nos 83 órgãos, e o SIG na Casa Civil, coordenando aí esses SIGzinhos. Então, mais algumas perguntas que eu faço à banca seria o seguinte: seria importante que esses comitês internos de governança tenham uma representação ou um ponto focal nas unidades regionais ou estaduais dos órgãos e entidades? Por que isso? Seria mais assertivo as representações regionais terem os seus próprios SIGzinhos, que seriam subordinados aos SIGs dos órgãos e entidades lá no nível central, já que esse nível tem, dentre outras atribuições, a gestão de riscos sobre ações e projetos estratégicos sobre sua competência? Então, eu gostaria de ouvir aí a posição, primeiramente, seguindo aquela mesma ordem do ministro Augusto Nardes, sobre esses questionamentos ali. Muito importante a pergunta, muito importante, no sentido que a gente já começa a entrar na parte prática. Acho que, de certa forma, o Valtemir respondeu parte disso quando falou há pouco que a política de governança também se faz na ponta, porque você tem que acompanhar a visão macro do que é estabelecido, digamos, TCU, para que a gente possa, lá na ponta, implementar e fazer uma transversabilidade na política interna da governança interna do Tribunal de Contas ou da governança do Ministério da Economia ou do Ministério da Saúde, Então, claro que a parte tática ele fica mais na ponta, Eu vou definir agora para as pessoas que estão acompanhando o tema: governança é direcionar, avaliar e monitorar. Gestão é planejar, executar e fazer com que haja ação. É mais a parte, digamos, executiva, mas tem que ter ali o controle para poder as coisas acontecer. Então, governança tem uma visão macro, a gestão tem uma visão mais de execução, mas uma coisa está vinculada à outra. Se você está numa posição inferior, no nível do Estado, mas você está fazendo parte de uma visão maior organizacional, e tu tem que ter essa transversabilidade, que é uma coisa que eu estou lutando muito agora na Rede de Governança Brasil, para que a gente possa criar, por exemplo, a cartilha para orientar os prefeitos a fazer políticas que estejam coadunadas, sincronizadas com o que é feito na União em relação aos ministérios. Essa sincronização não é fácil, porque muitas vezes a visão de quem está na ponta é uma visão mais operacional, mas ele tem que ter a visão do todo, da governança como um todo, e quem está nessa ponta tem que ter essa visão das decisões estratégicas, que podem ser muito enriquecidas pelos dirigentes que estão vivenciando aquela realidade, daquele local. É fundamental a sua participação, então, para que haja essa sincronização entre a ponta e a direção máxima de um ministério. Pelo que eu vejo, pelo que eu via até pouco tempo no Brasil, o presidencialismo de coalizão não deixava acontecer isso. O que é o presidencialismo de coalizão? Os partidos assumiam os ministérios e faziam uma política mais direcionada conforme os interesses políticos partidários e não da meritocracia. Isso mudou hoje no país com uma escolha mais técnica dos ministérios. Pega o Paulo Guedes, é técnico. Pega o Tarcísio, da infraestrutura, é técnico.
cada ministério tem uma estrutura mais técnica, e aí dá para fazer essa transversalidade não com viés somente político, mas com viés técnico. Então, o decreto, fomos nós que elaboramos no nosso gabinete aqui o decreto com várias contribuições de vários auditores do tribunal, mas fui eu que coordenei e levei a sugestão para o Michel Temer lá em 2017, depois de ter feito uma conversa e articulado com vários ministros, inclusive com Meirelles, com o controle interno, planejamento, convenci, primeiro uma conversa minha com o Michel Temer, depois convencemos os ministérios para fazer esse decreto. Ele previu essas instituições de comitê internos, né, de governança, para que pudéssemos ter essa transversalidade e para que a governança se desenvolva de forma apropriada e que a gente possa ter essa recomendação dos comitês interministeriais. E aí eu vejo o seguinte, né? Eu fiz mais de 20 reuniões, na época ainda do Michel Temer, com a parte da meritocracia do governo anterior, mas como mudou praticamente todo o formato do governo, nós conseguimos colocar no decreto projetos de médio e longo prazo que o atual governo está ainda desenhando para as coisas acontecer a médio e longo prazo no Brasil, não somente a curto prazo. Então, o decreto estabelece que dá para fazer projetos de 12 anos, porque o país não tinha planejamento estratégico de médio e de longo prazo, tudo de curto prazo. E 4 anos passam muito rápido. Você não pode montar um projeto de nação quando você pensa a curto prazo somente, porque vai mudar o governo, o outro poderá não continuar. Isso é o resultado das obras inacabadas no Brasil, porque um começa, o outro não quer terminar por questão política, porque existe a inveja, existe ciúme, e os municípios deixam obras inacabadas nos municípios, como também acontece nos ministérios, isso acontece também no judiciário, acontecia em todo o país, em todo o país. Então, eu vendo que o país não funcionava pela questão política, que está ainda muito impregnada na nação brasileira, nós tínhamos que implantar uma política de governança, e a gente começou a trabalhar, então, em 2012, isso. Então, eu acho que a representatividade regional nos comitês internos de governança é importante, porque possibilita essa implementação do planejamento estratégico, que pode ser efetivamente acompanhada pela alta administração, do conjunto da administração, seja na saúde, na educação, em qualquer área, e que serva isso de instrumento de gestão. Então, a importância dessa representatividade lá na base, em Santa Catarina, que é um estado maravilhoso. Eu conheço Santa Catarina há mais de 40 anos. Santa Catarina se transformou hoje num ícone de estado em termos de organização. Então, a importância dessa representatividade é fundamental, porque tem que ter essa sintonia entre quem está na ponta e quem está aqui no nível mais alto, para ter essa sincronização. E é isso que nós estamos tentando trabalhar agora. E esse evento que eu estou fazendo, aproveito para fazer o convite, no dia 3 e 4 de dezembro, já convido o Valtemir, o Teres, todos que estão aí escutando, para nós participar sobre debate sobre inovação e educação. Eu sou relator de educação e inovação. Eu vou tentar provocar uma discussão. Convidei o Bolsonaro a semana passada, ele vai estar na abertura, os ministros da educação, o ministro da comunicação, o Faria, o ministro da inovação, de ciência e tecnologia, que é o astronauta, para nós fazer um debate com a educação, para aproveitar a pandemia e transformar a educação brasileira. Eu tenho dito que os piores números da educação do Brasil, pior que está, não pode ficar. Nós temos que mudar isso. E eu espero que com esse debate, junto com a rede de governança, com o Tribunal de Contas, com todas as lideranças do país, a gente comece a provocar uma mudança para ter plataformas digitais em todo o Brasil, para que os nossos filhos, que estão hoje, de certa forma, marginalizados nesse processo, possam aproveitar um pouco mais a educação. Eu me estendi um pouco, mas já aproveitei para fazer esse convite, Teles, para o dia 3 e 4, um grande evento nacional sobre o 4º Fórum Nacional do Controle, que vai ser praticamente a despedida do José Múcio, o nosso atual presidente do tribunal, que logo vai se aposentar, e aí vai vir
Amanhã teremos já a sabatina do novo ministro, está sendo indicado pelo presidente da República, só tem uma vaga do presidente da República, é exatamente a vaga do José Múcio, que está sendo indicado o ministro Jorge, que trabalha na Casa Civil, é o ministro lá da área jurídica do Palácio. Então, aproveito já para passar essas informações, que logo mais, Valtemir, teremos um novo ministro aqui no Tribunal de Contas da ANEEL. E 3 são escolhidos pelo Congresso Nacional, da Câmara, e 3 do Senado, são 6. 2 da carreira técnica, quer dizer que o Valtemir pode ser ainda ministro, é só ele ter um bom desempenho e poderá, por ser auditor, um auditor em lista tríplice é escolhido pelo presidente. Então, um é auditor e outro do Ministério Público, formam 8, e mais esse que está sendo escolhido agora pelo Bolsonaro, poderá ser ministro do Tribunal de Contas da União, que é o caso do Jorge, só uma vaga escolhida pelo presidente, diferente do Supremo, que são os 11 escolhidos pelo presidente e o Senado referenda. No caso dos deputados ou senadores, tem eleição, votação secreta. Então, eu acho que o Tribunal de Contas da União é o mais democrático a escolha que o Supremo. Muito obrigado, ministro. Coisa linda, viu? Pode contar que a gente vai estar nesse evento aí no início de novembro ali, e parabéns, o senhor é um inovador por excelência, né? Sempre inovando nesses grandes eventos aí que são extremamente importantes e atraindo essas personalidades, esses pensadores para aumentar essa reflexão sobre o tema. Muito obrigado pela discussão do tema, da questão da transversalidade também, que é nosso ponto focal aí. Gostaria de ouvir a opinião do nosso secretário de gestão, Cristiano, por favor. Obrigado, Teles. Eu acho que essa sua pergunta agora ela tem 2 óticas, né? A ótica da sede do órgão e a ótica da representação regional. Na ótica da sede, você pergunta, deveria ter um representante das unidades regionais no CIGzinho, né? No comitê do órgão? Eu estou cada vez mais convencido que sim. Tá? Para mim está sendo uma experiência muito rica, ter pela primeira vez na história da SEGES, né? Tenho muito orgulho de dizer isso, ministro, um legado aqui da minha gestão. Pela primeira vez, nós temos pessoas trabalhando na Secretaria de Gestão fora de Brasília. E eu estou aprendendo cotidianamente com você, Teles, com o Martin, com o Ilusca, Fátima, enfim, a nossa equipe aí espalhada pelos estados, né? E a gente vê como que a realidade do estado ela é bastante diferente da realidade aqui do órgão sede. Então, eu acho que seria bem salutar que os órgãos que têm representação regional, que a gente sabe que não são todos, né, tenham, sim, essa previsão de que os regionais estejam representados no seu CIGzinho. Quando a gente olha para a representação regional, aí eu acho que tem 3 aspectos na sua pergunta, né? A questão da autonomia, a questão da relação com o cidadão e a questão se ele deve ter um CIGzinho próprio, do que é mais uma questão de organização interna. Eu diria que, na autonomia, sim, a gente precisa buscar cada vez mais autonomia, né? O ministro acabou de falar aqui em inovação, e se a gente estuda a inovação, a gente vê que, na grande maioria dos casos, a inovação ocorre nas pontas das redes. Raramente a inovação nasce dos núcleos centrais das redes, né? Até porque, como eu falei na minha fala anterior, são vocês que estão aí na ponta, que interagem mais de perto com o cidadão e que, portanto, identificam quais são as dores e, portanto, precisam ter, sim, essa liberdade de adequar os seus processos de trabalho para bem entregar a política pública. É claro que isso tem que ser feito mantendo-se um alinhamento estratégico, né? E aí que eu acho que está a grande arte, como você tem flexibilidade dos meios, do como, mas mantendo a integridade dos princípios e na estratégia central, né? Acho que o segundo elemento que você coloca é justamente essa relação com o cidadão, e aí o Valdemir colocou muito bem que esse é um papel de governança que acaba que vocês, líderes dos órgãos regionais, têm justamente porque estão ali ouvindo o cidadão no dia a dia, e a gente tem que lembrar, como diz o referencial do TCU, que o cidadão é o nosso principal aí na governança no setor público, né? Então, aí eu acho que é menos uma questão de ter uma caixinha com o nome ouvidoria
e mais sim ter uma dinâmica que se aproxime de um CRM, como você colocou, em que a gente tenha mecanismos que consigam ouvir o cidadão, captar quais são as suas necessidades, as suas percepções, e, a partir daí, organizar os processos internos para melhor atendê-lo, né? E, por fim, ter um comitê ou não no órgão regional, aí eu acho que é mais uma questão de gestão, de organização interna, que vai variar muito conforme o tamanho também, né? A gente sabe que, às vezes, a representação regional ela é muito pequena, ela tem só um nível hierárquico ali, que é a chefia, e a equipe já está logo abaixo, então talvez não faça sentido ter uma estrutura mais colegiada. Outros órgãos, dependendo do estado, podem ter centenas de pessoas ali com estruturas mais complexas, e aí pode fazer sentido ter alguma dinâmica de gestão colegiada aí também a nível regional. Acho que veio direto para mim de novo. Então vamos lá. Quanto à primeira pergunta do Teles, a respeito do papel do gestor regional, né, no relacionamento com o cliente, esse papel estratégico que muitos enxergam que é difícil fazer essa conexão. Eu penso justamente o contrário. Eu já fui gestor, eu estou no 3º estado da federação, que eu tive a oportunidade de trabalhar como gestor, com contato com o público, como gestor de pessoas. E eu também já estive em vários órgãos, dada a natureza do Tribunal de Contas da União, de se relacionar com outros órgãos. Então, eu já vi N superintendências do IBAMA diferentes, eu já vi delegacias da Receita Federal diferentes, eu já vi delegacias da Polícia Federal diferentes, eu já vi vários órgãos do Poder Executivo Federal diferentes. Então, eu acho que é possível, sim, fazer esse relacionamento e existe um certo nível de independência do gestor, mas que às vezes ele não é aproveitado. E eu vou citar qual que é a importância da liderança. Já foi citado pelo ministro Nardes, aí, na verdade, acho que o Cristiano também ressaltou, que o sistema, os mecanismos de governança, nós temos os 3 principais: liderança, estratégia e controle. Eu, particularmente, acredito que a liderança é o mais importante de todos. E é isso que explica essas diferenças que eu citei. O IBAMA tem o mesmo tipo de definição de orçamento em todas as unidades da federação. Por que eu vou em um e a sede é bem estruturada, é bem arrumada, e no outro não? Algo explica isso, e uma boa explicação é a liderança. O dirigente regional, ele está lá, é designado, está lá na ponta, está próximo ao cidadão, e a ele cabe implementar medidas que, às vezes, embora simples, pareçam simples, mas garantem o alinhamento entre o que acontece na ponta e as premissas estratégicas da alta administração. E dado que a gente está falando de serviço público, uma premissa estratégica de toda a administração é atender bem o usuário. É papel do líder, então, designado, aquele que está na ponta, garantir, por exemplo, que o servidor que atende o cidadão lá na repartição, o primeiro contato do cidadão, que ele compreenda o seu papel. Isso é tão simplório, mas é isso que define entre o sucesso e o fracasso da organização. Se as pessoas compreendem o papel que elas devem executar. Então, é possível que uma organização ela seja bem avaliada pelo cliente, se na hora que você chega na recepção, ela está suja, bagunçada, o atendente trata mal o cidadão que se dirigiu àquela unidade. Essas questões que eu estou citando aqui, por exemplo, elas estão umbilicalmente ligadas ao papel do líder local, do gestor regional. É aquele que está designado lá na ponta e que tem que fazer, incutir na cabeça das pessoas esse papel. Então, sobre essa questão, eu acredito que tem um dever, não é só um papel esperado, é um dever muito grande do gestor da ponta de fazer essa diferença. Quanto aos comitês, que é a outra pergunta que foi emendada, pelos motivos todos que eu já expus também nessa resposta e na anterior, eu acho sim que concordo com os painelistas anteriores, é altamente recomendável que haja participação das unidades regionais nos comitês internos de governança. Dado o contexto brasileiro, que já foi citado, né? É possível que, a forma como as coisas acontecem no Brasil, o tamanho do Brasil, que os mecanismos de governança, se eles forem só retroalimentados por observações e feedbacks centralizados, é possível que deixe de captar informações importantes para a tomada de decisão da alta cúpula. Isso não atenda à necessidade do cidadão, um ponto muito importante da governança. Agora, qual o melhor arranjo? Se é um subcomitê, se é ter comitês locais, eu não tenho como opinar, né? Eu também concordo com as observações do Cristiano, vai depender do tamanho de cada órgão, vai depender de N circunstâncias.
Devo lembrar que até esse evento está acontecendo online, reunindo pessoas no Brasil inteiro, nós fomos forçados a aprender a trabalhar de forma virtual e talvez isso supra parte da necessidade. Reduza custos, talvez a gente consiga fazer uma participação mesmo após o contexto de pandemia, se aproveitando da virtualidade, da tecnologia da comunicação, para conseguir maior participação de todos. É isso. Muito obrigado, Valdemir. Eu não vou me desculpar não, mas o problema é que eu estou usando o celular e o desktop, né? Eu ainda estou com problemas aí eu extraio o som pelo celular e o vídeo eu uso no desktop. Então, peço perdão aí por essa pequena falha. Mas se você tivesse um pouquinho mais de paciência e desse alguns segundos a mais de espera, eu entraria. Porque eu ainda estou no modo serial. Mas, gente, eu queria pegar esses dois últimos aspectos que vocês colocaram aí da representação. Como que se daria essa representação, né? Porque eu vejo assim, ó, o representante regional de um órgão como, vou dar um exemplo, está até presente aqui o nosso colega, o superintendente da Agricultura. Agricultura, Santa Catarina, é um setor extremamente estratégico, talvez um dos polos mais importantes no país da agroindústria. Né? E aí eu fico me perguntando, né, será que um representante regional aqui, ele não teria um melhor conhecimento do setor, do mercado, do segmento do setor regulado, e não apenas do setor regulado, mas também dos usuários que estão no entorno, de todos os grupos empresariais indiretos que servem a esse setor, enfim, ele tem muito mais leitura disso. E se a governança fala justamente que essa conversa com a principal parte interessada, que é o usuário, porque a governança nada mais é do que nós administrarmos com seriedade, com valores, com os facilitadores e muita seriedade os recursos que são colocados à nossa disposição pela sociedade. Então, aqui o gestor, eu entendo, da agricultura, por exemplo, ele conhece melhor o mercado, ele conhece melhor essa sociedade que está respondendo aí por altos índices de importação e exportação no país. Então, eu pergunto, né, para vocês, e achei interessante, mas aí eu deixo para a próxima, para juntar com a próxima questão, o seguinte, não seria mais interessante, né, identificar o setor, a vocação no Estado para que haja representação mais significativa, né? Naquele Estado que tem mais vocação, enfim, o SIG, por exemplo, do Ministério da Agricultura, não teria que ter uma representação mais efetiva dos estados que têm isso como sua maior vocação, como Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? Um exemplo, só para se pensar. Né? E assim sucessivamente, porque a gente sabe que os estados e o Brasil é um país de diferenças exorbitantes. Então, eu acho que deveria se entender como é que se dá essa vocação nos diferentes setores para se compor comitês que possam escrever melhores políticas aí em Brasília, no nível central. Né? Bem, com isso eu abro a quarta questão, que seria o disposto no artigo 4º do decreto 9.203, né, que é o decreto que institui a política de governança, que trata dessas diretrizes da governança pública e que ele prega ali no inciso 4, né, artigo 4º, articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esfera do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público. Ora, isso é o que fazemos nos estados quando gestamos essas redes diversas, como a Rede de Governança e Gestão de Santa Catarina, como a Rede de Controle da Gestão Pública de Santa Catarina, né? Enfim, buscando imprimir essa maior sinergia na atuação dos diversos órgãos e entidades e tomando emprestado lá a transversalidade referida lá pelo nosso ministro Augusto Nardes, e assim melhorar a qualidade das entregas, ou seja, administrar melhor essas políticas transversais, né? Fazer acontecer de forma sinérgica essa ação transversal entre os diversos órgãos, para que as coisas aconteçam e a gente dê os resultados desejados e esperados pela sociedade. Na opinião de vocês, qual a importância das redes de gestores federais nos estados e como elas poderiam ser mais assertivas no provimento do valor público para a sociedade, nessa entrega do que a sociedade espera receber? E como a Rede de Governança Brasil, né, aí seria uma pergunta mais apropriadamente, né, direcionada ao ministro Augusto Nardes,
como essa rede de governança Brasil pode apoiar a implantação desses tipos de rede, a exemplo das redes Transforma Gov, propostas pela Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, naqueles estados onde elas ainda não existam. Por que eu coloco essa última questão? Porque nós temos hoje essas redes Transforma Gov funcionando em não mais do que 8 estados. E nós temos alguma dificuldade, ministro Nardes, de implantar essas redes em outros estados, em vários, inclusive, né? Estados do Amazonas, né? No Acre, no Tocantins, locais onde a gente ainda não tem a presença das sedes ali desconcentrada. Então, eu gostaria de fazer essas perguntas e ouvir a opinião de vocês, começando novamente pelo ministro Augusto Nardes. Obrigado, Teles. É uma boa questão para a gente ver na prática como é que estamos funcionando. A federação ela é enorme, imensa, são 202 milhões de brasileiros, cada estado com a sua peculiaridade, com a sua cultura, com a sua diferença, com as dificuldades culturais e também de meritocracia. Nem todos os estados têm o mesmo nível de Santa Catarina, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, do Sudeste do Brasil, que são regiões diferenciadas. Deu para ver agora na questão do Covid. Os estados que são mais organizados morreram menos pessoas no Covid. O estado do Norte tiveram mais dificuldade e nós temos que melhorar a governança dos estados do Norte e do Nordeste. Esse é o meu trabalho que eu tenho feito. Eu já percorri o Brasil, 25 estados, quando fui presidente, levando a tese da governança, foi difícil. As pessoas entenderam lá em 2013, 2014, o que é a governança. Agora todo o Brasil está falando governança. Eu estou muito feliz, que já são 8 anos e já estamos numa linha como a de hoje, com Santa Catarina, já discutindo como fazer as coisas acontecer. Já não é mais um sonho, está se tornando realidade a governança. E a governança é para melhorar a competitividade do Estado brasileiro, né? Para melhorar a competitividade, porque o Estado tem que buscar eficiência, tem que buscar a entrega de resultado para a sociedade, melhorar a competitividade do Estado. Então, é nesse sentido que essa questão poderá ajudar. Mas, para isso acontecer, tem que ter essa integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, né? Com vista a preservar essa entrega do valor público, o que está no decreto, exatamente isso, no decreto 9.203, que eu discuti com a Casa Civil vários meses, até a gente conseguir implantar lá no final de novembro de 2017, quando eu fiz a primeira reunião do Fórum Nacional do Controle, que era para chamar todos os gestores e entender que temos que ter uma integração nacional para poder ter essa transversalidade que você coloca tão bem, Teles. Então, as redes de gestores são fundamentais para a troca dessas boas práticas de governança, além de servirem de discussão para novas saídas, inovações e soluções para o país. Então, o que eu quero dizer na prática? O diálogo é fundamental. Ou seja, você falou do superintendente da agricultura, tá aí, eu vi lá de Joinville, o Honório, que é da parte de Honorino, que é a parte da Receita Federal. Como fazer as coisas acontecer? Dialogar entre as instituições. O Tribunal de Contas criou a rede de controle há um tempo atrás, que foi um momento muito importante de a gente trabalhar em conjunto. Já criamos isso em 2010, agora nós estamos com a tese da governança. Fazer esse diálogo acontecer para que a gente possa encontrar soluções para o país. A governança, ela sendo aperfeiçoada, vai melhorar nossas exportações. E aí você tem razão, certamente o representante da agricultura em Santa Catarina conhece muito bem a situação de Santa Catarina, como do Rio Grande do Sul, do Paraná, em qualquer estado. Mas tem que ter uma harmonia e tem que ter essa integração com a política da agricultura comandada hoje pela Tereza Cristina. Eu tenho falado muito sobre governança com a Tereza Cristina e com os demais ministros. Há poucos dias eu fiz um evento, convidei 8 ministros, onde eu lancei um programa de desenvolvimento sustentável na minha propriedade aqui em Minas Gerais. Eu sou gaúcho, sou lá do sul, lá das Missões, mas aos poucos vim mudando para cá, porque boa parte dos catarinenses, paranaenses e gaúchos transformaram o Centro-Oeste hoje num grande polo de desenvolvimento através do agronegócio. E foi a integração
de tecnologia, de conhecimento através da Embrapa, muitos de forma independente, foi crescendo esse know-how, esse conhecimento. E é o que nós temos que fazer nas instituições. A Receita Federal tem que aumentar a sua arrecadação, ela vai aumentar a sua arrecadação se melhorar a governança, se facilitar a vida do pequeno empresário. E lá atrás eu fiz a lei do Simples, trabalhei 10 anos para simplificar, mas viabilizamos milhões de trabalhadores com carteira assinada. Começamos com 600 mil empresas, hoje nós temos 15 milhões de micro e pequenas empresas formalizadas no Brasil, graças à lei do Simples. Foi um trabalho importante. Então, veja só, se o Estado trabalha para facilitar, diminuir a burocracia e ter um bom aspecto na entrada de um órgão público e o atendente atender bem o pequeno empresário, ele vai gerar empregos e vai criar alternativas de renda, seja através da Receita, seja através de qualquer órgão do Estado. O Estado não pode ser um órgão impedidor do desenvolvimento de qualquer empresa. Então, é nesse sentido que eu diria que as redes podem colaborar muito, fazendo esse diálogo e tentando aperfeiçoar o Estado brasileiro. E essa é a nossa grande luta para ver o Transforma Gov, que no Rio Grande do Sul eu fui conhecer, está funcionando, buscando uma sinergia na atuação dessas entidades que possam melhorar a qualidade das entregas da sociedade. E por isso que eu diria que as redes são fundamentais. Parabéns, mais uma vez, a Santa Catarina, que está criando essa rede de governança e gestão que poderá melhorar e tem que ter esse diálogo permanente. Eu diria que 10 estados avançaram, os 3 estados do Sul também, eu conheço toda a realidade da governança no Brasil, alguns estados do Nordeste, o estado que mais cresceu, mais desenvolveu lá nessa área é o estado de Alagoas, e outros estados estão correndo atrás. Maragogi já tem uma política de governança. Então, eu dou esse panorama geral, apesar de que a nossa discussão é mais centralizada no Sul, para que vocês possam ter a esperança de que nós vamos ainda se transformar numa grande nação, melhorando a competitividade. Quando o Estado melhorar, nós vamos melhorar a competitividade do conjunto do país, das nossas empresas, seja na agricultura, seja na área de TI, em qualquer área. Agora nós temos que lutar muito para que isso aconteça através de um diálogo e humildade entre os atores que precisam conversar, como hoje nós estamos fazendo com Santa Catarina. Perfeitamente, ministro. Muito obrigado. E com certeza nós estamos... Foi muito bom esse panorama, porque a SEGES, nós, SEGES, Secretaria de Gestão, a gente cuida, né? Assim como o Cristiano deve comentar alguma coisa, a gente tem cuidado de implantar redes no Brasil inteiro. E essa conversa com a Rede de Governança Brasil é muito importante, que é exatamente essa que a gente está fazendo agora, né? Nós temos uma rede aqui, que embora chame Rede de Governança e Gestão de Santa Catarina, é uma rede Transforma Gov. Ela implanta o Transforma Gov aqui em Santa Catarina e nós estamos conversando. E a nossa vontade é que a gente possa fazer essa conversa com as demais redes no Brasil. Então, é muito importante ouvir esse panorama aí. Caro Cristiano, agora a tua vez aí de responder ali as nossas indagações, por favor. Obrigado, Teles. Eu queria resgatar uma fala anterior do Valdemir, quando ele falou sobre a importância da liderança, né? A gente sabe que o modelo em rede, né, por concepção, ele é um modelo não hierárquico, mas a minha tese de doutorado foi sobre fatores críticos de sucesso em redes de transferência de conhecimento, né? E pesquisando, um fator crítico de sucesso que eu identifiquei na tese foi justamente a presença do chamado broker, né, ou articulador, aquela pessoa ou catalisador, que ela não tem uma posição hierárquica, mas ela faz a rede ganhar dinamismo. É exatamente o que você está fazendo aqui, convidar a mim, o Valdemir, o ministro Nardes, chamar as pessoas, promover evento, enfim. Isso é fundamental para dar organicidade às redes. E não por acaso, como você falou, nós temos hoje a rede Transforma Gov, né, implantada ou em implantação em 8 estados, que são onde a SEGES tem hoje profissionais atuando. Nós começamos, evidentemente, por eles. Mas para a gente chegar nos 27 estados, né,
nós temos um desafio que aí é fundamental nós termos esses mesmos profissionais trabalhando num segundo momento nos estados vizinhos, né, como você e o Martin já têm feito no Paraná e outros colegas já têm lançado as sementinhas nos outros estados, mas aí o papel da Rede Governança Brasil, como você bem colocou, o patrocínio do ministro Nardes em levar essa mensagem do Transforma.gov muito nos ajudará. E um terceiro ponto também são os próprios gestores que estão aqui, dos diversos órgãos, né? Se vocês derem os testemunhos para os seus pares, né? O gestor do Ministério da Agricultura falar com os colegas do Ministério da Agricultura nos outros estados, da Receita, da FUNAI e assim por diante, do valor agregado que a rede traz, eu acho que isso sensibiliza também para que a gente consiga implantar essas redes com mais serenidade. Excelente, Cristiano, muito obrigado aí. Eu acho que a gente tem que algum dia fazer um evento nacional mesmo, e tentar trazer um público gigantesco aí. Eu acho que a plataforma Zoom até permite isso. Ver se a gente consegue. Eu gostaria de ouvir agora as palavras aí do secretário de Controle Externo, o Valdemir. Por favor, Valdemir, gostaria de ouvir tua opinião, principalmente, sobretudo, com relação a essa questão de liderança, né? Que a gente sente, a gente tem percebido, né? A gente que vive na rede, a gente tem percebido que se a gente se cala, né? Se aqueles que gostam, que estão motivados, se calam, a rede ela entra no estado de latência mesmo, ela esvazia, então a gente precisa continuamente estar alimentando, né? Com energia, com motivação, com vontade. Então essa facilitação que gostaria de ouvir a tua opinião também, até como coordenador da rede de controle da gestão pública de Santa Catarina, né? Bom, obrigado, Teles, pela introdução. Na última pergunta, eu acho que eu vou poder explorar mais essa questão da liderança, mas eu vou citar um dado importante aqui. Nós não citamos ainda uma publicação do TCU, que é uma versão resumida do referencial, e que ele se chama 10 Passos para a Boa Governança. É como implementar, né, a governança. E prestem atenção que se vocês forem lá nos 10 passos, os 2 primeiros têm a ver com a liderança. Então, a resposta sempre começa pela liderança. Nós vamos falar disso na última questão. Vou retomar aqui que um ponto importante que você perguntou, Teles, aí sobre os fóruns, né, esses fóruns para a indução da governança, para mim são da maior importância para induzir a governança e, sobretudo, para nos lembrar que nós, como órgãos públicos, devemos atender à nossa essência, à nossa razão de ser, que é a melhoria da vida das pessoas. É para isso que nós estamos aqui e esses fóruns são da maior importância. Nessa publicação que eu citei, dos 10 passos para a boa governança, o passo 5, ele sugere o seguinte, vou ler literalmente o que está escrito lá. A estratégia deve ser estabelecida considerando as necessidades das partes interessadas, que nós já concordamos que o cidadão é a principal parte interessada, ou seja, então, portanto, das pessoas que vivem no Brasil, não só em Brasília, no Brasil, lá todos os municípios. Então, o modelo de governança, ele precisa captar as expectativas, as percepções dos usuários, nós já falamos disso, mas vou ressaltar a importância de cada região, de cada estado, de cada município, quiçá de cada bairro, que às vezes as percepções são diferentes, né? Isso ressalta, portanto, a importância do tema de governança para que ele tenha capilaridade, que a gente consiga captar isso ao longo de todo o nosso território. Uma ideia importante que surgiu aí, que o Teles não está na nossa listinha de perguntas anteriores, mas ele perguntou, e se os comitês forem definidos, por exemplo, ele citou o caso de Santa Catarina, pode ter um conhecimento muito avançado sobre o tema da agricultura, e ele nos perguntou sobre ideias de comitês que eu entendi como comitês por afinidade temática, né? Aquelas regiões, aqueles estados, aqueles órgãos que têm mais afinidade com o tema tal, está mais desenvolvido, se poderíamos seguir por esse caminho ao invés de todo mundo participar de todos os comitês. Bom, é uma possibilidade que pode reduzir o custo transacional, né? Quanto mais gente você tem para ouvir, isso torna a informação, encarece o custo da informação, de você coletar, processar, entender, tudo fica mais caro, mais dispendioso, mais complexo. Mas, todavia, entretanto, o que eu lembro é que a governança ela precisa captar, além das expectativas e aspirações das pessoas. O que isso significa? Das pessoas, dos setores produtivos do Brasil. Não é só o que eu sei hoje, mas é o que o cidadão quer para o futuro. É o que o setor produtivo pretende para o futuro.
Então, se a gente definir comitês por afinidade, isso pode nos levar a perpetuar um modelo de centralização da governança. Só que não centralizado pelo centro de governo, pela sede, por Brasília, mas sim por temáticas de comitês. Então, o risco que eu vejo nessa proposta que a gente deve analisar é isso, é ouvir quem já entende muito do tema e deixar de ouvir quem ainda não é representativo perante o Brasil inteiro, mas um dia pode vir a ser. Então, a gente deixa de ter a informação captada desse usuário. É isso. Muito bem colocado, muito bem colocado aí. É um ponto de reflexão a se considerar, né? Eu sempre pensei que a presença do governo federal no Estado, ela tem que convergir com o que o Estado espera do governo federal para o seu desenvolvimento socioeconômico. Eu sempre achei que as redes de governança, se elas não conversam com o Estado, elas não têm sentido. Porque a gente está aqui justamente para poder alinhar com o Estado, para fazer com que o Estado se desenvolva social e economicamente. Eu acho que esse é o objetivo. Então, para isso, a gente precisa conversar muito e ouvir o Estado também, que é um ente muito importante, o Estado e os municípios, para que a gente esteja alinhado nessa convergência de interesses. Porque o interesse da União é crescer como União, mas o interesse do Estado é projetar. Então, um órgão no Estado, num setor que não conversa, né, e que não sabe... Viu, Teles, nesse aspecto, Opa. Teles, nesse aspecto que está falando, eu já fui deputado estadual, deputado federal e representei o sul do Brasil em vários momentos. Você tem que tomar atitude. O Estado não pode ficar inerte. Eu não estou dizendo aí quem está na função de representar o Estado, mas eu estou dizendo a liderança do Estado tem que tomar posição. A Lei do Simples surgiu de um movimento que eu organizei lá no Rio Grande do Sul por ser contador e a gente implantou no Brasil todo. A lei da securitização foi um movimento também que eu tive a oportunidade de liderar. A gente alugou a dívida dos agricultores e resolvemos a situação da agricultura lá em 99, né? 20 anos atrás. Ou seja, se nós não tivéssemos negociado aquela dívida dos agricultores, que tinha uma inflação de 2.000%, o Brasil jamais estaria com esse agronegócio feito. Então tem que tomar atitude no Estado. Por que eu estou fazendo a intervenção, Teles? Porque eu acho os nossos estados, muitas vezes, as lideranças estaduais, muito tímidas, não tomam atitude para enfrentar esses novos momentos que estamos vivendo. Agora está vindo, por exemplo, um grande desafio para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. Eu fiz uma palestra recentemente aí para o governador do Paraná, também fiz lá para o governador do Rio Grande do Sul. Olha, vocês têm que se organizar para a entrada do Brasil na OCDE. Se os estados não aprimorar, não melhorar o seu desempenho, eles terão uma atuação muito tímida na OCDE. A União vai conduzir conforme a sua visão e os estados ficarão simplesmente sendo conduzidos pela União. Eu acho que os estados têm que ter mais autonomia, mais independência. E, é claro, quando se toma uma decisão nacional, tem que ter, e por isso que nós criamos os SIGs, tem que ter essa sintonia entre Estado, município e União. Por isso a governança tem que ser implantada nos estados para acompanhar. Eu acho que outro erro que o país cometeu e vai continuar cometendo é não fazer as eleições em conjunto para a gente ter planejamento estratégico Estado, município e União. Então, eu acho que os estados têm que tomar mais atitude e vocês que estão na região têm que ter mais atitude dessa sincronização com as instituições federais, porque eu vejo muitas vezes as instituições regionais, as representações, ficar numa posição muito cômoda esperando que a União tome a decisão e não toma atitude. Tem que ter propósito, tem que pensar, tem que discutir o país e fazer propósito para o gestor local também se sobressair para levar sugestões de transformação no país. Então, sair da zona de conforto. Nós, quando propusemos a governança no Tribunal de Contas da União, nós saímos da zona de conforto, porque para mim seria muito mais fácil ficar multando, ficar penalizando, vendo a conformidade dos atos, a legalidade, de que tomar uma atitude de política de prevenção para o dirigente nacional, para que ele não continue cometendo erros, muitas vezes
de forma proposital, muitas vezes por desconhecimento. Então, o tribunal passa a ter um protagonismo no Brasil, o Tribunal de Contas da União, importante para orientar as políticas públicas para não ter dinheiro mal aplicado. E o tribunal tem estrutura hoje para fazer auditorias operacionais, e nós temos mais de 500 auditorias operacionais em várias áreas que mostram as falhas gritantes da administração pública brasileira e dinheiro sendo jogado no lixo. Então, o gestor lá da ponta, ele tem que tomar mais atitude, ele tem que ter propósito. Por isso, nós temos que implantar a governança em todo o Brasil. Na estrutura do Estado, nas representações, como estamos hoje discutindo, mas também dos municípios. E só vamos avançar, Teles, se nós conseguir convencer e a sociedade entender o que é a governança, porque daí ela vai desempenhar o seu papel social. É uma fiscalização social, a governança social da sociedade começar a cobrar competência, eficiência no conjunto da administração. Então, precisamos ter mais atitude, mais propósito nas nossas vidas e não simplesmente ficar na estabilidade de funcionário público, de receber um bom salário e deixar que as coisas aconteçam para os outros sem uma mudança e sem uma transformação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem que ser transformado. O Estado brasileiro tem que ser mais ativo, mais dinâmico. E é isso que a rede de governança está tentando fazer. Chacoalhar o país, botar energia. E o Cristiano, que eu conheço, eu trabalho aqui, ele está fazendo uma grande mudança, ele e a equipe dele que trabalham dentro do Ministério da Economia. O Ministério da Economia está tomando atitudes fantásticas de diminuição de burocracia. Nós temos que fazer isso em todo o Estado, porque quando vai competir com outra nação, não é somente a nação brasileira, a estrutura privada, que vai competir é o Estado, é o conjunto, e o Estado é responsável pelo conjunto da entrega de resultado para a sociedade brasileira. Eu fiz essa intervenção saindo um pouco da tua sincronização aí, porque eu achei que a tua colocação, Teles, foi muito pertinente. Perfeito, ministro. Foi muito bom ter trazido a questão aí da ascensão do Brasil ao OECD e que o Estado realmente não pode estar de fora disso. Essa coisa tem que estar casada, maravilha. E pode interromper sempre, né? Porque o objetivo da reunião é justamente esse, a gente trazer essas discussões à tona até para que o nosso público aí possa ouvir, participar e entender melhor esse conceito, né? Agora nós vamos para a questão número 5, é a última questão, né, dessa intervenção. Depois a gente tem algumas colocações aqui que eu já reuni do pessoal aí. Muitas vezes nos surpreendemos com ideias e inovações geniais em unidades regionais, estaduais, de órgãos e entidades. A gente vê muito isso, não só em Santa Catarina, na maioria dos estados da União. Seja em iniciativa de simplificação administrativa, seja no formato do processo de tomada de decisão, seja na forma de diálogo com as partes interessadas ou ainda na forma de internalizar resultados da atividade de controle ou das recomendações de auditoria interna. Essas boas práticas de governança, na maioria das vezes, são desconsideradas pelas unidades centrais por acreditarem que tais inovações não fazem parte das atribuições do gestor federal nos estados. Dito isto, para encerrar esse rol de perguntas, antes de abrir para o debate aí com a plateia, eu pergunto: como mudar essa cultura, uma vez que o gestor federal na ponta está justamente onde a política pública acontece, e assim teria muito mais legitimidade para saber o que é necessário fazer para ser mais assertivo? Não seria o gestor federal o melhor parceiro para a alta administração exercer a sua função de governança, de avaliar cenários e supervisionar o desempenho? Voltando, inclusive, né, e chamando e abrindo esses parênteses aí para o que o Valdemir já colocou ali, que o Estado, o gestor do Estado, ele deveria ser o Estado, né, a organização do Estado deveria ser a instância de governança, né, para levar esse subsídio de panorama de cenários que acontecem no Estado, para facilitar que os atores do nível central possam formular, rever as suas formulações e o seu direcionamento estratégico com mais segurança. Então, eu gostaria de ouvir primeiro as manifestações do ministro Nardes, e na sequência daí do Cristiano e do Valdemir. Eu vou procurar ser mais rápido aí na minha abordagem essa última pergunta. Eu acho que é importante
essa formatação da transversabilidade que a gente está fazendo uma discussão agora. Inclusive, eu sou relator de um projeto que se chama Integra, com todos os tribunais de contas, de como é que a gente pode integrar melhor a educação no Brasil. E nesse debate que nós vamos ter no dia 3 e 4 de dezembro, a gente quer abrir uma série de questionamentos para dar uma chacoalhada no país. Porque pior que está, a educação não pode ficar. Os nossos números, os nossos melhores alunos na educação são iguais aos piores alunos do Vietnã. Então, pior que está, não pode ficar. A estrutura que foi montada nos últimos 20, 30 anos praticamente inviabilizou a educação brasileira. E agora, com o Covid, está demonstrado que a nossa situação é péssima. Então, para responder à tua questão, eu acho que tem que, através da governança, abrir esse canal de discussão com os representantes dos estados, que eles têm, sem sombra de dúvida, contribuições imensas para o aperfeiçoamento do Estado. Eu tenho dito, e vou repetir aqui para ser bem rápido, que muitas vezes a solução de uma instituição está dentro da própria instituição e falta diálogo dentro da própria instituição. Ou seja, tu tem que convidar as pessoas para encontrar solução em conjunto. Muitas vezes tu tem um técnico que está enxergando as coisas, mas não é oportunizado a ele que ele possa manifestar o que ele está vendo de errado e ele possa ele mesmo aperfeiçoar a sua instituição, dando a sua contribuição. Abrir o diálogo. Quem é chefe tem que ter um permanente diálogo com todos que trabalham na sua repartição. E ele tentar conduzir buscando as informações, e a liderança é isso que o Valtemir fala. O Valtemir já é secretário em 3 estados porque ele demonstra liderança. Ele tem capacidade de chegar num estado e fazer a coisa mudar. Então, o TCU vê resultado. E o TCU tem uma coisa que poucas instituições têm. Nós reconhecemos o resultado. Quem tem boa meritocracia é promovido. Quem tem um bom desempenho, até o seu salário é compensado. Então, quem tem essa capacidade de liderar e fazer as transformações tem que ser considerado. E uma das coisas que eu considero muito importante é saber ouvir. Quando eu montei meu time no Tribunal de Contas, eu fiz mais de 100 reuniões com todos os auditores que eu achava que tinham potencial para mim fazer as transformações que fizemos no tribunal. E uma das transformações foi implantar a governança, a especialização e auditorias coordenadas, que há pouco eu participei de um debate com 18 países, tinham milhares de pessoas participando, com as Nações Unidas, com a cooperação da Alemanha, com a cooperação do Banco Interamericano, do GAO dos Estados Unidos, o controle, enfim, vários países, porque nós conseguimos implantar as auditorias coordenadas no Brasil. Se nós pudéssemos trabalhar, eu estou trazendo esse assunto para responder à tua questão, se nós pudéssemos pegar Santa Catarina, os gestores locais de órgãos como Receita ou da agricultura, ou da FUNAI, como foi citado, e possam trabalhar em conjunto e levar sugestões para o aperfeiçoamento do Ministério da Agricultura ou dos demais ministérios, certamente daí vão sair as soluções que muitas vezes a ministra Tereza Cristina não tem conhecimento. Eu, quando eu vou viajar, fui na Amazônia e eu vi lá centenas de equipamentos abandonados. Eu comuniquei, olha, lá no Ministério da Amazônia, da Agricultura, está tudo sendo esfacelado, não tem manutenção. Ou seja, então tem que ter uma atitude do gestor local. Ele não pode ficar numa posição de comodidade, ele tem que sair da zona de conforto, porque é ele que vai melhorar a competitividade, seja na agricultura, seja na saúde, seja em qualquer área. E se ele não cuidar daquele bem que é de todos, ele não pode continuar exercendo essa liderança. Ele tem que saber ouvir, saber dialogar, exercer essa liderança, porque através dessa liderança é que tu vai fazer a diferença em qualquer instituição pública brasileira. Magnífico, muito obrigado, ministro. Gostei muito dessa intervenção, nossa, fantástico. Responsabilizar o gestor precisa sentir que ele é protagonista dessa sincronização, dessa melhor relação da União com os estados, com os municípios. Ele é um verdadeiro ator responsável pelo Pacto Federativo. Eu diria isso. Ele é o
o grande ator responsável por gerir, coordenar, participar efetivamente desse pacto federativo entre as três esferas no setor, no âmbito da sua atuação. Cristiano, eu gostaria de ouvir a tua opinião também com relação a essa última questão dos gestores das inovações todas que são geradas e que não são consideradas porque acham que o gestor da ponta tem que ser só operacional. A gente sabe que essa é uma realidade, é triste, mas essa é uma realidade e esse encontro está aqui justamente desmistificando esse tipo de realidade deletéria, né? Então, eu gostaria de ouvir tua opinião. Obrigado. E aí você perguntou como mudar essa cultura, né? Eu acho que o grande elemento transformador de cultura na sociedade hoje é a tecnologia. Sem dúvida nenhuma, é o que tem causado disrupções nos mais diferentes processos e estruturas organizacionais, né? A gente estava comentando há pouco aqui justamente a questão por que os sigzinhos dos ministérios ou das sedes das autarquias aqui em Brasília até hoje não tem participação das unidades regionais. E possivelmente porque alguém pensava, não, para isso vai ter custo com passagem diária de trazer as pessoas para cá, e a gente acabou de ver aqui que hoje tem ferramenta para fazer isso de graça, né? Quando eu fui secretário da então Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, nós elaboramos a primeira estratégia de governança digital da administração pública federal, né? Naquela época, propositadamente, nós mudamos o nome de estratégia de governo digital para de governança digital, justamente para sinalizar esse movimento da governança que já vinha aí sendo emanado pelo ministro Nardes, pelo TCU, e dessa importância de envolver as partes interessadas, notadamente o cidadão, que é o que está por trás aí da governança, né? E aquele documento, feito lá em 2015, ele estabeleceu 3 pilares da governança digital. Serviços digitais era o primeiro, e essa é uma agenda que tem avançado de forma fenomenal, todos os reconhecimentos e parabéns à atual Secretaria de Governo Digital, que tem capitaneado esse processo. O segundo pilar era o do acesso à informação, e aí eu acho que o Brasil avançou também demais nos diversos portais da transparência. Hoje nós temos painéis gerenciais aí de diversas informações, e também a agenda de dados abertos, com alguns altos e baixos, ela tem evoluído. Mas o terceiro pilar, que eu acho que é o que falta ainda para a gente, é o de incorporar a tecnologia como instrumento de participação de todos os públicos interessados. A gente ainda usa muito pouco isso, né? E as ferramentas estão aí para isso, para que a gente tenha uma escuta mais ativa do cidadão, para que a gente engaje o cidadão em todo o ciclo de política pública, e a mesma coisa para o gestor que está na ponta, né? O gestor federal nos estados, o gestor estadual, municipal. Eu estava agora, antes desse nosso debate aqui, participando da abertura do 5º Fórum de Transferências da União, que nós estamos fazendo aqui, capitaneados pela Secretaria de Gestão, né? E nós tivemos a oportunidade ali de, na cerimônia de abertura, lançar a nova versão dos aplicativos da plataforma Mais Brasil, né? São 3 aplicativos que nós desenvolvemos, um voltado para o gestor, um voltado para o fiscal do convênio, do contrato de repasse, e um voltado para o cidadão. Então, o ministro Nardes estava falando aí de quando ele esteve lá no Amazonas e identificou lá os equipamentos da agricultura que estavam abandonados. Hoje a gente tem aplicativo disponível, gratuito, para que tanto o gestor lá na ponta, seja ele da União, do Estado, do município, quanto o cidadão, ele tire foto no celular, uma foto georreferenciada, ele faça o upload dessa foto e, em tempo real, o Ministério aqui em Brasília está sendo informado do que está acontecendo lá na ponta. Então, a gente usar isso, esses instrumentos tecnológicos, para, de fato, engajar todos esses stakeholders em todo o tipo da política pública, eu acho que é a fronteira que está aí para a gente dar um salto para uma administração pública muito mais permeável, muito mais pervasiva por todos os segmentos da sociedade e que vai trazer ganhos de eficiência brutais para a gente.
Cristiano, lembrando que a gente já está bem treinado, né? Com essa pandemia aí, a gente treinou bastante para conversar internamente no governo. Está na hora da gente começar a conversar com os segmentos de usuários também, das partes interessadas todas, e justamente já com essa fala que eu queria abrir aí para o Valdemir, o secretário de Controle Externo do TCU aqui em Santa Catarina, o Valdemir Pascoiotto, que pode também fazer um comentário sobre os observatórios sociais de Santa Catarina e como que nós estamos interagindo através da rede de controle da gestão pública com esse controle social organizado. Por favor, Valdemir. Bom, obrigado, Teles. Primeiro eu quero retomar o assunto do papel do gestor local, que para mim eu estou absolutamente convicto que é de suma importância, né, o papel do gestor no sistema de governança. Lembrando, como eu disse lá na primeira pergunta, quando foi feita, do ponto de vista teórico e formal, na minha opinião, ele representa uma instância interna de apoio à governança, pois ele se comunica com as partes, ele monitora riscos e ele deve comunicar disfunções lá à alta administração para corrigir rumos, né, de forma customizada por região, localidade, da forma como tem que ser feito. Mas mais do que isso, o gestor ele executa a parcela da função mais importante para a governança, que é a liderança. Então, de nada adianta, por exemplo, a gente ter excelentes líderes em Brasília e um péssimo líder à frente da equipe localizada em determinado estado. Certamente, nós vamos ver diferenças de desempenho, de satisfação do usuário entre unidades regionalizadas e que uma possível explicação resida ali no líder que foi colocado, foi designado à frente daquela instituição, daquela organização. Os líderes, eles têm a responsabilidade de conduzir e implementar a estratégia necessária à boa governança, como, por exemplo, escutar demandas, necessidades, já falamos disso várias vezes. E considerando o contexto brasileiro, quem que pode fazer isso, se não o gestor local? Quem que está lá no Maranhão, ouvindo que um grupo de quilombola que está posicionado no município lá do interior do Maranhão, se não o gestor que está lá perto? Alguém de Brasília vai fazer uma ligação lá e vai ouvir aquelas pessoas? Não vai fazer isso. Então, nós temos que nos aproveitar das pessoas, dos gestores que estão localizados ali e escolher líderes para ocupar essas posições. A grande questão aqui que gira em torno dessa pergunta é a cultura. É como mudar essa cultura de centralização. Normalmente, a cultura ela é disseminada, né, do alto escalão para baixo. Normalmente é assim que acontece nas organizações. Nesse caso, por exemplo, que nesse contexto que a gente está discutindo, me parece que a solução tem que seguir o caminho oposto. De forma que, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o problema. Então, nós estamos aqui reunidos, vários gestores, reconhecendo que esse é um problema que nós precisamos desenvolver e solucionar. E querer implementar mudanças. Então, para isso é necessário que a gente tenha verdadeiros líderes nos estados, nos municípios, e não meros encarregados, gerentes. Então, nós precisamos de verdadeiros líderes emergindo nas organizações. E aí eu lembrei da fala do Cristiano, quando falou da tese dele, e da figura do catalisador. É disso que nós precisamos. Alguém que assuma esse papel. Líderes correm o risco para implementar melhorias, para revelar as potencialidades. Verdadeiros líderes são capazes de conduzir suas equipes de forma com excelência, fazendo parcerias, por exemplo, formas que ninguém pensou ainda, e mostrando valor à organização. Isso, garanto para vocês, isso pode demorar, mas um dia a realidade se impõe. Um dia a realidade se impõe de que de baixo para cima, mostrando as demandas das pessoas, é possível fazer mudar. Aqui o Teles citou, por exemplo, um exemplo de trabalho que a gente vem fazendo com o controle social. E a rede de controle da gestão pública em Santa Catarina é uma das únicas, se não a primeira. Eu não posso cravar essa informação que é a primeira porque eu não estou absolutamente correto, mas é uma das únicas onde o Observatório Social do Brasil, no caso de Santa Catarina, faz parte da rede de controle. Então nós trouxemos o controle social não só para vamos trabalhar em conjunto numa ação ou na outra, não. A rede de controle da gestão pública de Santa Catarina tem como membro o controle social. A sociedade civil organizada. Nós estamos fazendo parcerias, por exemplo, para avaliação dos portais de transparência das despesas com a pandemia dos municípios. Os municípios têm que divulgar isso com uma brevidade nunca antes prevista na legislação. Quando começou era imediatamente, agora é cada 5 dias. E quem está fazendo isso? Nós ajudamos a montar a estrutura de como fazer e quem faz isso são as pessoas. É o cidadão.
organizados lá pelos observatórios, estamos conseguindo avaliar 295 municípios aqui de Santa Catarina, e esse modelo já se expandiu, já está no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste, já foi para o Nordeste, a gente está conseguindo fazer quase no Brasil inteiro com a ajuda do controle social. Então é muito importante procurar parcerias e liderar para mudar a nossa realidade. Muito obrigado, Valdemir. Eu queria até colocar o seguinte, ó, o líder, a gente sabe que a inovação pressupõe o querer. Então, o líder, por mais competente que ele seja, ele precisa querer também. Ele precisa querer inovar, querer fazer acontecer. Porque ele pode ser competente e acomodado, né? Eu acho que são os dois valores que tem. Tem que ser alguém que tenha vontade, que tenha atitude de fazer a diferença, de buscar parcerias. Ou seja, se ele foca, né, a atenção do órgão dele para a necessidade daquele estado de coisas, daquele grupo, daquela comunidade, daquele setor, ele com certeza vai, se ele focar nisso, se ele tomar isso como a sua motivação principal, ele vai correr atrás e vai encontrar muitas soluções localmente, através de muitas conversas e tudo. E a tecnologia, como o Cristiano muito bem colocou, o secretário de gestão aí, a tecnologia está a serviço aí, está disponível, né? Basta querer. Né? Acho que está faltando muito esse querer. Bem, essa foi o último questionamento. Eu recebi aqui umas intervenções e eu vou colocar aí para vocês, né? Nós tivemos uma intervenção aqui da colega lá da Secretaria de Gestão, Cíntia Rangel. Qual o lugar na governança dos órgãos específicos singulares? Vejo que vários deles, apesar de serem da estrutura do Ministério, ficam muito apartados das discussões que envolvem os órgãos centrais, setoriais e seccionais. Um exemplo são os hospitais federais. Isso foi colocado pela colega, então eu queria ouvir a opinião aí. É uma pergunta bem específica, assim, né? Queria ouvir a opinião de vocês aí. Vamos lá. Bem, ministro, quer que eu responda? Quer que eu responda? Por favor, ministro. Bem, sempre na ordem. Ministro, secretário de gestão. Bem, eu acredito o seguinte, que o decreto, ele impõe que seja implementado em toda a administração. Muitos ministérios estão atrasados. Eu sou relator dessa matéria, né? Então, eu estou acompanhando. Eu tenho tido reuniões periódicas com a cabeça, que é o chefe da Casa Civil, com o Braga Neto. Há poucos dias ele fez um relatório para nós de como é que está implementado a governança. Eu estou cobrando. Então, eu até gostaria um feedback de vocês, aí já que estamos falando na ponta, com o pessoal que está mais na ponta, de como é que está a política de implementação nos órgãos de vocês. Se puder me passar a informação, isso me dá base para mim poder pressionar, acionar e também monitorar a implementação do decreto de política de governança pública em todo o país. Nós estamos fazendo isso também no Judiciário e no Congresso Nacional, no Executivo, no Legislativo, enfim, todos os poderes da República. Então, eu estou acompanhando e tentando fazer o convencimento, né, dos líderes que tem que implementar, criar o SIG, criar essa sincronização. E isso fica a critério, respondendo agora diretamente a sua pergunta, dos dirigentes maiores. E se não estiver acontecendo, é bom a gente tomar conhecimento, porque o país é imenso, né? A estrutura é imensa, não é fácil implantar. E muitos governadores que eu alertei lá em 2014, quando eu fiz um retrato do Brasil, chamei todos os tribunais de contas dos estados e fizemos um grande evento aqui em Brasília, não implementaram a governança porque o Estado ele tem autonomia e independência em relação à União. Alguns estados estão implantando, mas muitos deles acabaram tendo problemas seríssimos de desvio, de corrupção, com fraudes nos seus governos estaduais. E vai continuar acontecendo se não tiver uma boa governança. A governança é uma forma de você impedir desvios, fraudes, entendeu? Então, se não implantar a governança, se isso não estiver acontecendo na ponta, com certeza... Ministro, eu acho que falhou um pouco o áudio aí. Não sei se... Falhou um pouco o áudio. Acho que falhou só para você, Teles. Eu estava ouvindo bem. Aqui. Eu também ouvi bem, Teles. Estão ouvindo bem?
Então, eu acho que é um processo de conscientização. Tá falhando um pouco o áudio, né? Talvez seja para ti aí. Está funcionando bem. Então, Teles, para finalizar, eu acho que depende desse processo interno de implantação e que nós precisamos monitorar. Até peço que vocês me ajudem e me informem. Acho que eu respondi a tua questão. Valtemir, acho que vai tudo direto agora, porque o Teles saiu do ar. Saí do ar, mas voltei. Fui eu que saí do ar mesmo. Eu achei que estava falhando o áudio quando eu olhei aqui para o celular. Como eu estou com o áudio ouvindo do celular, ele saiu do ar, mas já voltou aqui. Então, vamos lá. O Cristiano quer falar alguma coisa com relação a esse questionamento aí da colega? Sim, né, pegando o gancho aí, acho que o ministro colocou bem, tem que chegar a todos, né? A administração é muito heterogênea, né? Nós temos autarquias que não chega a ter 100 pessoas e temos a Receita Federal que tem 20 mil pessoas e é uma secretaria especial dentro do Ministério da Economia, né? Nós temos hospitais que são empresas públicas, hospitais que estão dentro da estrutura da administração direta, hospitais que são geridos por organizações sociais, enfim, os arranjos institucionais são muito distintos. Acho que se a gente fosse desenhar do zero, a gente faria bem diferente do que é, mas dado que é como que a gente leva e integra esses diferentes arranjos organizacionais nos mecanismos de governança que precisam existir, né? Pois não, Valdemir, vamos lá, você quer fazer um comentário sobre a questão da colega? Claro, concordando, a pergunta que a colega fez é altamente específica, dado o contexto da unidade organizacional que ela cita, né? Eu concordo com as premissas que foram colocadas anteriormente pelo ministro, como pelo secretário Cristiano, mas eu ressalto também, mais uma vez, né, que ainda que a alta cúpula não construa ferramentas, formas de conseguir ouvir a todos, enquanto isso não aconteça, nada impede que os líderes posicionados na ponta se organizem e façam essas informações chegarem da forma que for possível a eles. Então, vamos imaginar num futuro que se organize, vão participar do comitê somente os 10 maiores hospitais federais do Brasil, e os demais não vão ser ouvidos. Os demais podem se organizar de outra forma, usando o Zoom, como a gente está fazendo aqui, coletar informações, reunir, entregar para quem for participar lá e fazer chegar lá. Não é o modelo ideal? Claro que não, né? Só estou dizendo que a gente nunca deve estar contente com a situação que o status quo. Então, não se contentem, lutem, vão atrás, a gente consegue melhorar. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. Esse é o lema, né? Mas vamos lá. O pessoal fez aqui, né, os participantes aí, eles fizeram algumas colocações aqui que não são necessariamente perguntas. Então, eu vou ler todas, né, até o final aqui. O superintendente da Agricultura, né, o Túlio, ele falou: a autonomia dos gestores regionais é praticamente nula. O orçamento financeiro, convênios estão concentrados em Brasília, principalmente o poder de decisão. Acredito que uma boa governança tem que haver descentralização desse poder de decisão. Mais Brasil, menos Brasília. O colega Carlos Alberto Rambo é superintendente da CGU no Rio Grande do Sul, Controladoria Geral da União. Ele deu os parabéns pelo evento, né, para a gente, aqui a equipe do projeto, para a sede, Transforma Agora. Desejo que continue se fortalecendo e que a integração de gestores públicos consiga facilitar o crescimento das empresas e melhoria de vida dos cidadãos. Ele falou que o referencial básico de governança é um ótimo documento nesse tema, sem dúvida, Rambo. A colega da SEDES, a Albertina, ela colocou: esse tipo de encontro e discussão precisa envolver os órgãos participantes das diversas redes dos demais estados também, para que se alinhe o entendimento e instigue a percepção de relevância que está colocada aqui, nesse evento. Inclusive, só para esclarecer ao ministro Augusto Nardes, aí, o Cristiano já sabe, e ao Valdemiro também, que não sabe, nós temos Rede Transforma Gov no Rio Grande do Sul, assim como aqui em Santa Catarina, que é essa nossa, no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e também o Alagoas agora, em breve, né? Nós tivemos um comentário aqui, os parabéns aqui da ABIN, né, Associação Brasileira de Inteligência, o
na lista o Nelson está aí. Parabéns pela organização do evento. Gostaria de manifestar minha concordância com os comentários do colega Túlio acima, da questão da concentração do poder excessivo lá em Brasília, excessiva centralização. E, por último, aqui, o Carlos Alberto Ramos, superintendente da CGU no Rio Grande do Sul, afirmando aqui que o Observatório Social também participa da rede de controle lá da região sul, lá no Rio Grande do Sul. Muito bacana isso, muito bacana saber que esses observatórios estão se expandindo aí, viu, Valdemir? É muito jóia, é uma baita iniciativa aí. Bem, gente, dito isto, eu não vi aqui mais deixa eu ver, não vi mais nenhum comentário aqui do pessoal. Eu quero só deixar agora um espaço para vocês darem sua mensagem final aí, né? Gostaria de ouvir o ministro, o secretário de Gestão, o secretário de Controle Externo aqui de Santa Catarina, com suas mensagens aí para os nossos colegas gestores que estão aqui presentes. Lembrando, que foi uma coisa que no início eu falei, mas muito por alto, estão muitas organizações presentes aqui, né? Agências reguladoras, órgãos de controladoria, né? Ministério da Saúde, enfim, MAPA, como a gente já falou. Nós temos aqui também Superintendência do Patrimônio da União, também do Paraná, enfim, tem vários órgãos aqui, Polícia Federal, acredito também, Receita Federal, IBAMA, enfim, de vários setores. Então, eu queria que vocês dessem essa mensagem, né? Uma mensagem que fosse aí, que pudesse animá-los mais nessa busca aí, para ajudar o Brasil nessa conquista aí de aceder ao OECD e desenvolver a governança localmente. Por favor, ministro. Obrigado, Teles, pelo convite. Agradeço muito a participação do Cristiano, que é um grande parceiro e participa da rede de governança ativamente, ao Valtemir, que já conheço há muito tempo, a você, Teles, por essa articulação. Isso é uma demonstração de liderança sua e também trazendo todas essas lideranças importantíssimas que desempenham o papel lá na ponta e que são extremamente importantes para a máquina pública funcionar. Eu queria dizer que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu já estou trabalhando com esse tema há 8 anos, quando comecei a discutir no tribunal, implantamos no TCU, mudamos 500 auditores de posição, fizemos um verdadeiro movimento assim, estratégico, criamos secretarias especializadas. Hoje eu participei, fiquei muito feliz hoje de uma reunião com próximo de 20 países, onde a gente fez auditorias coordenadas para montar auditoria nas áreas de parques, de reservas em todo o continente latino-americano. Eu estou propondo que a gente o Brasil lidere um movimento. Nós vamos presidir a Intosai, que foi um trabalho de articulação que eu comecei lá em 2010. Nós vamos presidir o sistema Intosai, que são 192 países no planeta, e que o presidente vai ser o presidente em 2022 do Tribunal de Contas. O sistema Intosai é de onde saem as normas, os padrões de auditorias no mundo todo. Lideramos esse movimento depois de presidir a Organização Latino-Americana e Caribe, e agora estou liderando esse trabalho fantástico que a equipe da Rede de Governança está fazendo e no Tribunal para a gente implantar a governança no Brasil. Eu tenho dito, pode mudar presidente, governador, prefeito, mas se não implanta uma governança, 4 anos passa muito rápido e o dinheiro é jogado literalmente no lixo. É dinheiro colocado na sarjeta, porque chega um prefeito até ele entender o que é administração pública, muitas vezes ele está totalmente desorientado, não sabe o que é planejamento estratégico, não sabe o que é avaliação de risco, toma as decisões erradas, não sabe direcionar porque não tem conhecimento. Então tem que ter uma estrutura já no município, no estado, pronta, que o dirigente que chegue, ele possa estar amparado para tomar a decisão. O maior problema do Brasil se chama desgovernança. Dinheiro jogado na sarjeta. Prova disso foi agora a questão do Covid. Quantas prisões já tivemos porque não temos uma boa estrutura de governança para monitorar toda essa estrutura que foi gasto de bilhões de reais que saíram da União e que foram espalhado por esse Brasil lá fora, sem um controle adequado, por falta de estrutura nos estados, e aí o dinheiro
desaparece. Então, falta governança na nação brasileira. E para nós mudar isso, nós temos que mudar a cultura, tanto nas instituições municipais, estaduais e nacionais. E assim nós vamos ter condições de ter esperança na nação. Eu lancei um livro, Governança para o Desafio do Brasil, lá em 14, criamos indicadores de governança. Nós hoje sabemos como é que está a situação em cada estado, em cada município. Já fizemos indicadores de governança em todas as áreas, chaves para aquisições, para a governança de pessoal, para a TI, que o Cristiano falou muito bem, é muito importante a informação. Hoje nós temos um retrato de toda a nação brasileira. Hoje o TCU é um órgão moderno que está desempenhando um papel que assumiu para si por falta de políticas longevas. Políticas são muito voláteis no Brasil, muito passageiras. E o Tribunal de Contas, a gente entendeu que além da legalidade, cabe nós, e a Constituição é clara, ver eficiência, eficácia, e nós podemos ajudar. A decisão será sempre do gestor, mas o tribunal poderá ajudar nesse sentido. É difícil, é uma missão que a gente tem que perseverar muito, mas eu acredito. Por isso que eu já lancei o segundo livro da governança, a esperança. Sem governança, nós perdemos a esperança. Temos que implantar a governança para melhorar a nação, evitar mortes, como aconteceu agora do Covid, evitar obras inacabadas, dinheiro sendo colocado fora por falta de controle de organização do Estado brasileiro. Muito obrigado, Teles. Um grande abraço. Fiquei muito feliz de estar com o Valdemir e com o Cristiano. O Valdemir e o Cristiano são excelentes quadros e eu fico muito feliz de estar ao lado deles, porque eu sei que eles representam o futuro desse país junto contigo, Teles. Parabéns pela tua iniciativa e todos que participaram. Muito obrigado, ministro. Vamos ouvir o secretário agora, Cristiano. Bom, Teles, eu vou começar dizendo, né, para os nossos colegas gestores aí em Santa Catarina e dos outros estados que nos assistem que nós viveremos tempos cada vez mais difíceis, né, como gestores na União especificamente. O orçamento está cada vez mais estrangulado, né, pessoas irão se aposentar e nós não teremos condição de repor nas quantidades que vão se aposentar, né? Cargos comissionados não vão crescer, terceirizados vão diminuir e o cidadão não vai, por conta disso, exigir menos da gente. Pelo contrário, a gente ainda atende pouco daquilo que é o anseio do nosso cidadão e precisamos atender mais. Isso nos traz grandes desafios, mas nos traz uma oportunidade de fazer diferente, né? De reinventar a forma como a administração pública federal tem funcionado. A gente tem tecnologia disponível para isso, né? E a gente precisa, a partir de agora, trabalhando em rede, rever a nossa forma de trabalhar. Aí o teletrabalho, que podemos avançar fortemente, a gestão da ocupação dos imóveis, trabalhando cada vez mais de forma compartilhada, compartilhando contratos e soluções, para que a gente tenha uma administração mais inteligente, que seja capaz de entregar mais ao cidadão com menos recursos, né? Então, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado, ministro Nardes, obrigado, Valdemir, uma grande honra dividir esse espaço com vocês. E obrigado, Teles, parabéns aí pela iniciativa. Um abraço a todos. Obrigado, Cristiano. Colega Valdemir. Obrigado, Teles. Eu vou direto aqui à pergunta do Túlio, a observação do Túlio, que foi muito bem colocada e referenciada por vários ouvintes aqui, participantes da reunião, que concordaram com ele. Então, o Túlio disse aqui que a gestão é mais eficiente e eficaz, mostra mais resultados quando a gestão é mais próxima da localidade. Aí ele arremata. Portanto, somente há uma boa governança se houver descentralização de poder de decisão. Em tese, né? Então, eu concordo em partes com essa afirmativa que o Túlio faz por dois motivos. Em primeiro lugar, nós temos o ministro Nardes citou, por exemplo, o caso dos municípios, a cultura da desgovernança, e eu cito uma outra cultura que está arraigada no nosso modelo organizacional brasileiro no setor público, que é da falta de responsabilização, da falta de accountability.
Então, quando eu falo accountability, não me refiro só à transparência, e quando eu falo de responsabilização, não me refiro só a prender quem desviou recursos. Eu me refiro a responsabilizar as pessoas e cobrar resultados. Então, nós não estamos acostumados, essa é a verdade, que um gestor público receba recursos e seja cobrado por resultados. Na verdade, a gente está acostumado faz aí, faz o que der, você tem que fazer isso, vem de Brasília o que o cara tem que fazer, o cara executa, e também ele não é cobrado por resultado, porque ele fez só o que Brasília mandou, né? Então, primeiro, a gente tem que discutir esse modelo. Não adianta eu pegar dentro do modelo atual e entregar um caminhão de dinheiro para o cara lá na ponta, que talvez vai acontecer como acontece nos municípios, como foi citado pelo ministro Nardes. A gente não vai ter resultado, talvez vai ter mais penalidades para aquela pessoa que não compreende o processo ainda, ele não está dentro do processo estratégico da organização. Porque, veja só, não se trata só de uma questão de poder de decisão. Nós estamos falando de governança, e governança tem a ver com a estratégia da organização. Tem a ver com seguir os objetivos estratégicos. Então, se aquela unidade que está lá na ponta no Estado recebe recursos e autonomia para fazer o que ela quiser, só que se ela não participou do sistema de governança, ela não irrigou as percepções, ela não mandou os desejos do usuário lá para cima, e ela não fez refletir nos objetivos estratégicos aquilo que a sociedade local espera, não adiantou nada. Ela vai ter dinheiro para fazer coisa errada. Ou para ir contra o objetivo estratégico da organização, ou para fazer aquilo que o cidadão não precisa. Então, a solução é um pouco mais complexa, ela sempre passa por fazer parte da estratégia da organização, e fazer parte do mecanismo de governança da organização, embora eu concorde que a gente deva ter um pouco mais de autonomia na frente, desde que com responsabilização, com cobrança por resultados. Eu arremato aqui, então, agradecendo o Teles pelo convite. É uma honra, é minha, na verdade, de estar aqui com o Cristiano, com o ministro Nardes e com todos os participantes que estão na sala aí, que com certeza poderiam contribuir bastante também, se fosse possível que todos falassem. Então, valeu, Teles, devolvo a palavra. Um abraço. Muito obrigado aí por belas palavras de vocês. Fico muito emocionado, assim, porque a nossa rede aqui, ela vem se estruturando e amadurecendo ao longo do tempo, e cada oportunidade dessa de ouvir pessoas como vocês e essas reflexões tão importantes aí só empodera a gente e anima para que a gente continue nesse caminho de conquista, de melhorar, de buscar melhorar a administração pública brasileira. Muito, muito, muito bacana. Quero agradecer muito aqui aos colegas aí, aos pares da rede de governança e gestão aí. Obrigado, pessoal, por ter vindo aí prestigiar o evento. Eu só pediria agora, antes da gente fechar aqui, dar aquele adeus final, que a gente ligasse as câmeras para que os nossos painelistas e os nossos colegas que vieram aí conhecessem um pouco de vocês. Se puderem ligar aí, vamos fazer aquela foto geral também. Ô, Saulo, da Receita ali, o delegado da Receita aqui em Florianópolis, tudo bom? Zé Renato, já vi. O Robledo, tudo bem? Agora, prazer, tudo bom. É mais fácil. Que bom. Boa mesmo. Honorino, já vi ali. Camila. Bacana. Eu vou fazer uma foto agora. O Gladstone também veio aqui prestigiar. Obrigado. Como é que está aí até as Terras Galdérias? O Carlos Rambo, tudo bom, Rambo? O que a Caroline ali? Gente, muito obrigado a todos vocês. Foram vocês que fizeram esse evento possível. Agradeço demais aí de coração ao Cristiano, ao ministro Nardes, ao Valdemir por essa paciência. Afinal de contas, são 2 horas de muita conversa aí, mas conversa sobre uma temática que é muito importante. Com isso, a gente dá um adeus. Se eu imprimir aqui essa página, pronto, já imprimi. Um adeus a vocês, né? E até a próxima, né? Quem sabe a gente não organiza um evento desse em outros estados aí. Um grande abraço. Um abraço para todos vocês. Obrigado. Forte abraço. Abraço, até mais. Um abraço. Abraço, boa semana a todos. Boa semana a todos.